Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo em que nós celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. E a segunda leitura se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 9c até o 11 e de 16 e 17, que diz assim: Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. O contexto por trás da carta de São Paulo aos Coríntios é muito claro. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e, portanto, extremamente movimentada e tinha muitas culturas ali dentro, que gerava muitas vezes aí divisões, desafios morais, muitos conflitos internos. E aí Paulo acaba vindo quase como um mestre de obras, né? Aquela pessoa que precisa usar, né? Que ele usa metáforas da arquitetura, da lavoura, para mostrar que cada cristão é responsável pelo crescimento do reino de Deus. Então ele tangencia aqui dentro do tema da corresponsabilidade que nós temos dentro do contexto eclesial. E o que é que ele então traz? Ele, em primeiro lugar, coloca Jesus como o único fundamento seguro. Então, Jesus aparece como a base, como o alicerce, e nenhum outro pode ocupar este lugar. É isso que Paulo começa a colocar. E vamos então entender o que ele faz isso versículo a versículo. No versículo 9, ele coloca: vós sois a lavoura de Deus. Então ele traz uma metáfora, uma metáfora agrícola e depois arquitetônica, quando ele traz construção de Deus, para indicar o quê? Cuidado, cultivo e também uma construção contínua. Por quê? Se nós somos uma construção de Deus, ali tem reformas, retoques, pintura, limpeza. E ao mesmo tempo, se nós somos lavoura de Deus, mostra o cuidado que Deus tem. Porque numa lavoura é preciso ter cuidado, é preciso cultivar, é preciso regar. Aí depois o próprio Paulo vai colocar, segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei o alicerce. E que alicerce é esse? Ou seja, Paulo coloca o seguinte: olha, eu fui aquele que anunciei a vocês, eu fui aquele que mostrei Jesus. É isso que ele coloca aqui diante deles. Então, mas cada um veja bem como está construindo. Ou seja, eu dei o alicerce, mas agora você precisa então fazer a sua parte. Eu apenas dei o pontapé inicial, digamos assim. E aí ele começa então a trazer comentários sobre que ninguém pode colocar um outro alicerce. Ou seja, Paulo fez a parte dele, mas quantas e quantas vezes a gente pode colocar riquezas, filosofias, visões pessoais no lugar da centralidade que somente Jesus pode obter. Quantas vezes a gente faz isso dentro da nossa caminhada? E isso aqui é algo muito complicado, porque quem precisa estar no centro da nossa vida é Jesus. Não pode ser meu gosto, não pode ser meu grupo, não pode ser a minha vontade, não pode ser meu bem-querer. É Cristo que precisa estar no centro. E o que muitas vezes nós acabamos vendo somos pessoas tirando Jesus do centro e colocando o meu querer, a minha vontade, a minha voz, sabe? É eu e eu. E parece que falta espaço para Cristo poder então habitar. E aí, amados irmãos e irmãs, Paulo então acaba diante disso aqui trazendo muito da unidade da fé. Se nós estamos todos em uma única construção que tem o mesmo alicerce, que é Jesus, precisamos estar juntos. E aí ele continua, depois trazendo agora que nós somos santuário de Deus. Então ele agora sai de apenas uma questão mais paredes e traz para cada um de nós. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. E como tal, se nós somos então habitação do Espírito Santo, ele é uma presença viva e ativa, então nós precisamos aprender a como se portar. Então podemos pensar que essa festa que nós celebramos nesse domingo também nos leva a essa reflexão. Se nós somos corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, nós não podemos agir de qualquer forma. A igreja não pode agir como se ela fosse apenas uma mera instituição de 2000 anos de história e ponto final. Muito mais do que apenas uma instituição com 2000 anos de história, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é essa presença viva e atuante, uma presença viva
do nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais. Então, é preciso pensar muito sobre isso, né? Quantas e quantas as nossas atitudes parece que fazem com que as pessoas não vejam mais Cristo dentro da igreja. Quantas vezes, infelizmente, parece que a gente está manchando, né, o nome do nosso Senhor. Ao invés de podermos, de fato, mostrar quem é Cristo, evangelizar, catequizar, mostrar a alegria do Evangelho, a gente tem mostrado o quê? Escândalos, problemas, cansaços. Uma coisa que às vezes me incomoda muito é perceber que às vezes parece que quando a gente se encontra com outra pessoa da igreja, vemos mais cansaço do que alegria. Cansaço porque é muita reunião, porque é muito compromisso, porque é muita liderança, porque é muita missão, porque é muito isso. E cadê a alegria de ser católico? Cadê a alegria de ser de Deus? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo. Ele que pode trazer ao nosso coração o fruto da alegria, né? A alegria de volta. Sabe aquela alegria do início? Onde nós éramos muitas vezes tão felizes porque era a primeira vez que eu ia cantar na missa, porque era a primeira vez que eu ia fazer uma leitura, porque era a primeira vez que eu ia liderar uma reunião, porque era a primeira vez que eu ia ser catequista. E a gente ficava ansioso, pesquisava, pensava, né? É preciso voltar. E o Espírito Santo pode nos dar essa graça. A graça da alegria do primeiro encontro. A alegria do primeiro amor. Essa alegria é que o mundo precisa ser contagiado. E para que o mundo veja, para que o mundo creia, Deus quer se utilizar de mim e de você. Por isso, quero finalizar este vídeo trazendo mais uma vez à tona isso. Você. Não importa onde é que você mora, sabe? Pode ser num canto mais simples ou num canto mais rico. No Brasil, fora do Brasil. Você pode ser homem ou mulher. Você é templo vivo do Espírito Santo. E que nós possamos viver, né? Estar neste mundo, entendendo que nós somos templos vivos dele. E como tal, eu não posso viver de qualquer jeito. Deus quer se utilizar de mim. Deus quer. Ele não precisa, mas Ele quer estar conosco. Por isso, que à luz dessa segunda leitura, a gente possa entender essa corresponsabilidade que nós, cristãos batizados e batizadas, temos perante esse mundo que nós estamos vivendo. E até trago uma pergunta para finalizar o vídeo. Será que eu posso reconhecer que mesmo pequenas ações de cuidados, ações de cuidado e fidelidade fortalecem a construção de Cristo na vida da igreja? Pense nas suas pequenas ações. Todas elas podem fortalecer a construção de Cristo na vida da igreja. E assim a gente vai fazer aquilo que o nosso Senhor tanto deseja. Tá bom? Amado irmão, amada irmã, espero que você então tenha gostado desse estudo e desta reflexão que eu trouxe aqui para vocês. E eu te aguardo, tá bom, aqui no canal para os nossos próximos vídeos. E lembrando, se você não for inscrito, se inscreva. Assim você também ajuda esse trabalho de evangelização a acontecer. Até mais.